estudantes da EJA, 10ª etapa, sejam bem-vindos. Este é o nosso itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias. E eu sou a professora Joyce Martins, professora de língua portuguesa, mas que neste momento integra a equipe de linguagens e suas tecnologias. Mas eu não estou sozinha, junto comigo temos aqui a parceria. Olá, professora! Olá, sejam todos bem-vindos, estudantes e professores, nessa trajetória do conhecimento e da área de linguagens, que eu também sou a professora Lúcia Santos e sou professora de arte. Então, vou estar com vocês aqui nesse momento. Mas nós elaboramos conteúdos que vão integrar esse conhecimento, essa busca do conhecimento. E o que é que nós vamos ter na nossa aula de número 3? Vamos ver? O nosso objeto de conhecimento, linguagens e contextos. E detalhando este objeto, teremos os gêneros literários, manifesto, antropofágico, para uso nas áreas de conhecimento neste bimestre trabalhado. Ok? Então, tendo isto em mente, vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, e nesta aula iniciaremos com um questionamento. Exatamente. Vamos verificar então qual é este questionamento? O que é antropofagia? Uma palavra comprida, talvez você não conheça o termo, mas certamente ao final desta aula você vai estar craque sobre o significado disto. Exatamente, eu sempre gosto de falar que as palavras, quando são muito longas, assim, nós começamos a separá-las, né? E aí nós começamos a ter ideia do que ela fala, do que ela quer dizer, qual é a mensagem, né? Então, acho que já dá para começar a delinear. Então, vamos responder o que é antropofagia na cartela, olhem só. Então, é uma palavra comprida que é formada pela junção de outras. Olhem só. Então, vem aí do grego e do termo antropo, que significa homem, e fagiem, que significa comer. Então, literalmente, portanto, esse termo significa comer o ser humano. Exatamente. Eita, professora, esse termo significa isso? Que coisa esquisita! E foi essa visão que os europeus tiveram dos nossos nativos, né? Exato. Dentro quando chegaram no Brasil, que nós já falamos em alguma aula sobre isso, Exato. Não é verdade? Falamos aí da construção do imaginário, de ilustrações que eram elaboradas a partir de narrativas por pessoas que nunca pisaram aqui, que não conheciam os povos indígenas, correto? E aí temos mais uma dessas ilustrações. Olhem só. Nesta ilustração aqui, canibais, daquele mesmo ilustrador, Theodore de Bry ou de Bry, observem que o que está em evidência aqui é justamente a questão do comer. Exatamente. Então ele traz para essa imagem, mas como nós vimos, já comentamos em aulas anteriores, ele nunca veio ao Brasil. Isso. E aí? Esse comer era apenas o ato de alimentar-se como se o outro ser humano fosse um alimento. Então, a ideia desta ilustração que passa para nós é um ato de selvageria, né? Para mostrar, olha só como aqueles povos são pouco evoluídos. Olha só o que eles fazem. Olha só esse grafismo, essa ilustração que os representa. Olhem só. Exatamente. O imaginário. Exatamente. Então, narrativas falaram que aconteceram isso, que acontecia, que os nativos comiam as pessoas, e ele disse, será que acontecia mesmo isso? Então, ele ilustrou, e no momento contemporâneo, o que aconteceu? Aconteceu um movimento, né? Isso. Que vem trazer uma nova visão, uma nova forma de ver, né? Então, é uma cultura que vem a arte, que vai dizer assim, olha, nós vamos engolir, nós vamos eliminar a nossa influência que nós temos dentro da arte brasileira, né? A influência europeia nas artes, então nós vamos engolir e colocar a nossa cara, a nossa forma de ver, tirando aquela visão europeia que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, que era uma visão errônea, né? Que não era aquilo que acontecia, ninguém foi pacífico, ficou lá caladinho, não, teve lutas, teve mortes, né? Então, é isso. Então, esse movimento que nós vamos apresentar para vocês vai falar sobre isso, mas sobre a cultura
engolir a cultura. Exato. E quando este ilustrador fez isso, ele desconsiderou que, e obviamente, quem narrava isso, que dava base para que ele ilustrasse, desconsiderou que, na verdade, existia todo um processo ritual por trás dessa questão da antropofagia. Exato. Era ter a possibilidade de absorver aquilo que era bom Exato. do outro. As características boas do guerreiro, da força. A força. Essa A era coragem, né? a coragem. Era isso que existia por trás dessa antropofagia. E é essa ideia positiva da antropofagia, que herda-se aí dos povos originários, que vai dar base para esse movimento artístico. Exatamente. Que vai trazer a antropofagia cultural, que Exatamente. a professora Lúcia tão bem já nos introduziu aqui. Principalmente Semana de 22, que não foi escolhida aleatoriamente. 1922, que vem a questão da independência cultural, certo? Não foi escolhida aleatoriamente, porque em 1822, um século depois, o Brasil tinha sua independência de Portugal. Então, nós tínhamos a nossa independência cultural. Exato. Né? Então, vem a Semana de Arte Moderna trazendo justamente esse movimento que nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Vamos Isso, lá? então avançando, olhem só. Então a antropofagia era a prática que entre algumas etnias, lembrem-se, né? Não era uma coisa só, eram vários povos, várias etnias dos povos originários, como por exemplo os Tupinambá. Fazia parte do ritual religioso e funeral, no qual os guerreiros, inimigos mortos em batalhas, eram devorados para incorporar as qualidades dos indivíduos, tal qual a força, a bravura e a coragem. Então percebam que existia um significado desse processo e que aquelas gravuras, aquelas ilustrações desconsideravam, assim como as narrativas desse período também desconsideravam. Então, se vamos ter esse movimento aí antropofágico, Exato. como a professora Lúcia falou aí, a partir de 1922, a semana de 1922, era comum que eles se comunicassem, ou melhor, que eles anunciassem a forma como eles queriam fazer a arte por meio de manifestos. Se hoje em dia temos aí as redes sociais, os meios de comunicação em massa que levam essa comunicação de maneira muito rápida, ainda ali em 1922 era mais comum publicar manifestos em jornais. Exatamente. E aí agora a professora Joyce falando isso lembrou um pouquinho. A imagem que nós estamos vendo foi uma narrativa de alguém que esteve no Brasil e contou fatos, né, separadamente, e a pessoa criou. E hoje nas redes sociais que nós temos aí, que a professora Joyce falou, temos algo também, que alguém conta um fato que é chamado de fake. Isso. E que cria uma imagem, né? Mentira. Até mesmo um preconceito contra alguém, que a pessoa nem chega a conhecer, mas já criou esse preconceito, que acontece, então, desde lá dos primórdios já acontecia essas fakes, Isso. né? E essas fakes da atualidade vão muito mais rápido, né? Exatamente. Antes você tinha que ler um jornal, você tinha que ler uma revista, TV, quem tinha acesso, mas hoje não, está aí, né? A todo momento, a uma revolução por minuto, certo? Exato. Então, olhem só, retomando então aqui, essa questão da antropofagia deu base aí para um movimento artístico muito importante brasileiro. E o manifesto chamava Manifesto Antropofágico ou Antropófago, que temos alguns trechos que diz o seguinte: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Essa frase aí tanto mistura a língua inglesa de fora como aquilo que vem do nosso costume, da nossa cultura, que é a questão do tupi, ou seja, dos povos indígenas, das culturas indígenas, né? Exatamente. E aí ele segue contra todas as catequeses, e aqui não é apenas a catequese religiosa, exatamente, tá, gente? Ele usa esse termo aqui para falar assim, contra todas aquelas regras. As pessoas desses movimentos artísticos, eles tinham isso de querer quebrar regras, tá? Só me interessa o que não é meu.
lei do homem, lei do antropófago, contra todos os importadores de consciência enlatada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, pode avançar, por favor? Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos Humanos. A Idade do Ouro anunciada pela América, a Idade do Ouro e todas as girls. Esse é um trecho, tá? É muito mais amplo, mas em suma, o que ele quer com isso? Ele quer mostrar que nós queremos aquilo que a gente não tem ainda. Exato. Para fortalecer a nossa própria forma de manifestar a nossa arte. Mas a base dessa manifestação vai ser a nossa cultura brasileira. Exatamente. E esses artistas que fazem esse movimento modernista no Brasil, eles vão se inspirar no movimento que acontecia na Europa, né, que era o ismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, né, e principalmente o pop art, que justamente eles falavam sobre a questão do consumismo, da cultura de massa. Então ele vem trazendo isso, ele se apropria dessa questão da cultura de massa, massificando as informações, o enlatado, que ele dizia que as pessoas não se questionavam, porque estava também iniciando a questão da televisão nesse momento. Quando eu falei para vocês numa outra aula aí que nós comentamos, que a questão das informações, a arte, ela é a primeira a dar o passo na frente. Ela diz o que está acontecendo, mas para que nós possamos entender a arte, né, nós temos que entender o período que ela foi feita, o que estava acontecendo politicamente, economicamente, né, dentro do mundo, daquele artista, onde ele nasceu, como foi. Então, o que acontece? Ele vai expressar o que está acontecendo no mundo. Então, os artistas brasileiros foram lá na Europa, beberam, se influenciaram, trouxeram para o Brasil, mas com características brasileiras. Tanto é que as cores vão estar muito presentes. Exato. E aí, lembrem-se sempre daquilo. A base, o corpo, é a nossa cultura, é aquilo que é ser brasileiro. A gente até se inspira, mas serve apenas para nos fortalecer. E com o tempo, até a nossa base mais forte vai ser sempre a nossa cultura nacional. Então, seguindo adiante, o movimento antropofágico é esse conceito artístico-literário desenvolvido no início do século XX por artistas modernistas e que propunham deglutir o alheio para produzir algo próprio. Não é? Em suma, a ideia era basicamente devorar essa cultura enriquecida por técnicas importadas e promover uma renovação estética na arte brasileira, ou seja, buscar uma produção de uma arte nacional. Me fortaleço com aquilo que o outro tem de melhor e enriqueço com aquilo que eu tenho de mais forte. Não é? Exatamente. E aí vamos comparar, professora? Vamos como é que lá fica comparar isso? Justamente essa questão dessa visão europeia, né, que nós temos aqui. Se vocês perceberem, José Ferraz de Almeida era um brasileiro, mas ele era o quê? Ele trazia a questão da influência acadêmica europeia na sua representação. Será que o Brasil, nesse período, era isso mesmo? Quando foi feita essa obra, a questão do vestuário, era isso que representava o Brasil? Será que a população brasileira... E aí, quando chega a questão do modernismo, vem Tarsila do Amaral, Trabalhadores, onde ele coloca essa miscigenação, a cara do Brasil, ele traz a questão da industrialização que estava acontecendo nesse período. É aquilo que eu falei, economicamente, o que estava acontecendo no Brasil. E ele traz a unificação das pessoas, aqui ele não coloca a classe social, mas ele coloca as faces diferenciadas. Então, aí já há essa influência do cubismo, que vem lá da Europa, mas com características brasileiras. Aí nós continuando... Aí nós temos mais informações que diz o aspecto arte europeia, início do século XX, modernismo brasileiro a partir de 1922, certo? Aí o contexto histórico, professora Joyce. Então, a primeira tela tem aí esse contexto da industrialização, das guerras mundiais, a busca por novas linguagens. Já a segunda tela
já vai ser nesse contexto da Semana de Arte Moderna de 1922 e o desejo de romper com esse academicismo. Nota que tem uma diferença. Nessa primeira tela, a gente vê, é quase que uma tela assim toda certinha, né? Toda arrumadinha. A outra tela traz outras perspectivas, outras formas de ilustração, né? E o gosto pelo nacional. Exatamente. E já na primeira tela, que tem essa influência europeia, a técnica, ele vai buscar o quê? A fragmentação do cubismo, expressionismo, emoção intensa, futurismo, dinamismo, mas que ele vem de uma forma, aquilo que a professora Joyce acabou de falar, a questão acadêmica, usando perspectiva, o chiaroscuro, que era uma técnica utilizada nesse período para dar a questão da profundidade. Já no modernismo, não. São as formas simplificadas, cores vivas, deformações inspiradas no cubismo, mas adaptadas a realidades brasileiras. As vanguardas, elas foram a primeira, principalmente o surrealismo, foi a primeira que deformou a figura humana. Então, ele traz essa deformação justamente na visão dos operários, no rosto dos operários. Então, ela traz essa questão da deformação. Continuando. A gente ainda vai ter aí a questão dos temas. Observem o seguinte, né? Enquanto na primeira tem essa questão da crise existencial, dos conflitos sociais, o sonho inconsciente, no segundo, a gente vai ter a questão brasileira. Vamos ter muitas telas sobre paisagens tropicais, folclore cotidiano, que é o caso desta tela, a crítica social. Por que as caras dos nossos trabalhadores não têm uma forma tão bem definida? É uma crítica a essa questão da industrialização e da massificação e da precarização da vida do trabalhador nas áreas urbanas, por exemplo. E o objetivo disso, professora? É justamente romper com a arte, isso aqui é a questão dessa arte europeia, né? Romper com a arte clássica e criar novas linguagens para o homem moderno. Então ele vai trazer isso, mas ela vai mudar o quê? Vai criar o quê? Criar uma arte autenticamente brasileira, misturando a influência europeia com a cultura local. E, bom, como exemplos, né, aí dessa primeira parte deste movimento, tínhamos aí o Pablo Picasso, Edvard Munch e nessa outra linha, mais brasileira, vamos dizer assim, vamos citar Tarsila do Amaral, com os operários. Daqui a pouco a Abapuru a gente vai trazer para vocês de maneira mais detalhada, mas também tivemos a Anita Malfatti, que foi aí uma grande representante do momento. E como eu falei para vocês, nós vamos agora detalhar um pouquinho e falando mais sobre essa questão do nosso antropofagia, né? Da nossa antropofagia e do nosso modernismo brasileiro, explorando a tela do nosso Abapuru. É isso? Vamos avançar? Então... Aí nós temos o quê? O Abapuru. Esse Abapuru, ele vai trazer esse legado, né, da Semana de Arte Moderna, porque anteriormente, como vocês viram naquela tela que nós mostramos para vocês, as cores eram muito sóbrias, muito aquela senhora lendo, né? Aquela coisa muito acadêmica, a questão da perspectiva, da questão da profundidade, a roupa muito clássica. E o movimento antropofágico, ele vai trazer o quê? A cara do Brasil, as cores do Brasil. Aqui nós temos Abapuru, certo? Que ele é o quê? Representando o que ele quer falar, que nós chamamos de signos, né? O que ela quis transmitir. O que ela quis passar, a Tarsila, quando ela criou essa imagem chamada Abapuru? Aí nós temos o cacto. O que nós podemos falar sobre esse cacto? O que ela queria dizer? Quem é do Nordeste, quem conhece o Nordeste, todo mundo que não foi no Nordeste, mas conhece o Nordeste através da imagem, da internet, né, das praias. E o cacto é um símbolo do Nordeste. E aí ele fala o quê? O cacto é um elemento, né, característico da flora nordestina e, portanto, uma imagem empregada simbolicamente para retratar a brasilidade. Então, aqui esse cacto está representando, certo? Um elemento que vai designar aí algo relacionado ao nosso Brasil. Então, vejam que são pequenas coisas. Nossa, professora, que imagem estranha, parece um ser reformado, mas a gente tem que aprender a ler a linguagem artística desse período. E é isso que nós estamos fazendo aqui com vocês. Existe um motivo de ser para essa tela ser assim. Exatamente. Pensem no seguinte, nesse período aí, já estão surgindo as máquinas fotográficas, as câmeras, tudo vem um pouco depois. Mas imagina, se eu tenho uma máquina fotográfica, para que eu vou gastar um tempo pintando uma paisagem do jeitinho que ela é na realidade? Exatamente.
Não, então o artista começa a pensar em formas diferentes de pintar a sua obra, não é, professora? E no Abapuru também nós temos o sol. O que o sol representaria nesse momento do Abapuru, da pintura Abapuru? Vamos ver? Vamos voltar aí para o nosso Abapuru. Então, olhem só. Agora um testemunho rápido aqui. A primeira vez que eu vi o Abapuru, nos meus tempos de escola, quando eu olhei para essa tela no meu livro didático, eu pensei, parece um abacaxi. Exatamente, não é parece só um abacaxi. Então, olhem só. Pensem que aí nós temos o sol. E o que há em termos do nosso clima, nosso clima tropical? Tínhamos ali em alguns lugares do país em que sim, faz frio, né? É algo que é mais em termos gerais. O sol caracteriza muito mais o nosso clima, o nosso calor, a nossa energia também. Exatamente. Então, o sol vai ser esse elemento que vai ajudar a caracterizar a brasilidade, junto com o cacto, que representa uma importante região do nosso país. Exatamente. Então, vejam, as coisas vão se juntando, não é, professora Lúcia? E aí, dentro dessa leitura, né, da semiótica, diz que é o símbolo do calor, da energia que propicia a vida. O sol pintado por Tarsila também impõe a condição do trabalho dura, né, aos funcionários rurais. Exato. Exatamente. E aí vai trazer mais um elemento importante, que é a questão do trabalho rural, do campo, que até hoje, né, a gente sempre ouviu falar de agronegócio, né? Então o sol vai remeter a isso para nós. E temos um último elemento nessa tela. Olhem aí. Exatamente. E aí, engraçado, eu posso até... Essa tela, eu achava que era o nariz. E não é o nariz, né? Ele representa essa cabeça pequena que está apoiada no braço. Isso. Tá? Então, a cabeça deformada, como eu falei, que as vanguardas, elas deformavam as figuras humanas, Tarsila se utiliza, se apropria e faz essa deformação da cabeça do Abapuru. É um dos elementos mais que chama a atenção, né, diante do corpo desproporcional, imaginado por Tarsila. Não por acaso, a pintura nomeou o sujeito como figura monstruosa. Ela mesma disse que era uma figura monstruosa. Né? Então, porque as vanguardas vêm justamente deformando essas figuras, trazendo isso mais dentro de um contexto histórico que estava acontecendo no mundo. Certo? Isso. E aí, nesse sentido, a gente não sabe se essa figura é um homem, é uma mulher, Exatamente. Qual é a origem dele, a que etnia ele pertence. Então, de certa forma, vai trazendo um pouco desse aspecto da mistura do que é o ser brasileiro, justamente porque você não consegue definir este ser, a sua origem e assim por diante. Então, né? Ele poderia ser esse ser que vai, de alguma maneira, representar algo. Não é homem nem mulher, não é? Isso. Então, mas aí remete o quê? O cacto, o sol e a figura como se ele estivesse apoiando a cabeça cansada. Também. Não é? Então, o cansaço do trabalhador, né, do trabalhador rural, está ali muito presente. Mas tem um outro detalhe também que chama a atenção no primeiro, que vamos chamar que está no primeiro plano do quadro, que é o quê? O pé e a mão enorme que ele tem. Exatamente. E notem a desproporção. Enquanto a cabeça é pequena, esse pé e essa mão são grandes. E é, de certa forma, como se fosse algo que brota da terra. Exatamente. Não é? Parece, em alguma leitura, em alguma perspectiva, que este pé e esta mão são plantas que estão saindo da terra. Conectados, né, com a terra. É a grande energia que vem da terra. Então, ela chamou bem a atenção, justamente colocando ele plantado, como se ele estivesse plantado na nossa terra. Eu acho que em alguma aula nós já falamos sobre a questão da valorização da terra, né, da nossa oca mãe. Então, é justamente isso, o homem, né, na terra, desproporcional esse pé e essa mão, mas que tem toda essa leitura. E, além disso, como é uma obra de arte, é uma tela de arte, a gente pode interpretar de uma outra forma também, porque as interpretações são muitas, Exato. São possíveis. Então, também pode ser aí a questão do trabalho braçal. Nessa época aí, vamos lembrar, 1922, mais até do que nos dias atuais, existia essa valorização do trabalho braçal relacionado ao povo brasileiro. E aí a questão do cansaço. Ele está cansado? Será apoiando a cabeça? Por quê? Porque ele trabalha muito, tem esse trabalho braçal, trabalha no campo. Então, vejam,
muitas possibilidades de leitura a Exato. respeito desta tela, que é muito importante, muito representativa deste movimento modernista que tinha aí como base, como ideia, a antropofagia. E professora Joyce, um detalhe na obra é que ele não tem boca, ele não tem voz, o trabalhador rural não tem voz. Então, a interpretação, eu sempre digo que eu sou apaixonado pela arte, e eu sempre procuro, e eu digo que a arte ela é a única o componente, né, que não é exato. E que uma obra de arte, que nós acabamos de ver, como nós estamos vendo essa aqui também, ao fundo, que vai ter várias interpretações. É como você ouvir uma música, alguém pode ouvir uma música e falar, nossa, que coisa maravilhosa, outra, não, eu fico deprimida, eu não gosto. Então, são sensações diferentes. Então, a interpretação também é sua. O artista, quando ele termina a obra, ele terminou a parte dele. A interpretação vai ser do espectador. Exato. E aí, como a antropofagia não abraçou as artes visuais, mas também a literatura, que é a arte com a palavra. Vamos lembrar, então, que, como manifestação artística da literatura, o que a gente pode observar dentro do modernismo e como que a gente pode enxergar a antropofagia dentro de um exemplo de poema. Acompanhem a leitura. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então vejam que neste texto o autor quis ressaltar aí o contexto, ele brinca com a ideia aí da palavra erro. Quando a gente ouve erro de português, pensamos em quê? Pensamos em questões gramaticais, mas aí o erro de português tem a ver com o erro histórico. Exato. E aí vai voltar na nossa história, não é? Que o europeu, ao chegar aqui do Brasil, impôs a sua cultura, impôs o seu jeito de ser. Essa questão aí do vestir. O vestir não é apenas vestir roupa, é vestir toda a sua cultura, a sua religião e impor. E aí ele lamenta, que pena. Porque se tivesse sido em um contexto ao contrário, teria sido o oposto. O índio, o indígena, é que iria colocar a sua forma de ser, a sua forma de vivenciar para o europeu. Então vejam que nesse processo aí, este poema ele tem aí características aí da questão das escolas, também das vanguardas europeias em termos de literatura, mas vejam que o contexto, o conteúdo é brasileiro. É a nossa história em um poema curto, mas com muito processo de reflexão. Exatamente, é valorizar essa cultura, não ter vergonha, saber que nós somos brasileiros, que nós temos cultura, nós somos do Amazonas. Então, nós trouxemos aqui para ver como a nossa cultura é tão importante, como ela influencia o mundo afora, que nós estamos aqui, em Brasília, certo? E aí, pergunto, né, uma pergunta para vocês aí. Isso aqui lembra o quê? Essa arquitetura que nós estamos aqui atrás, lembra o quê? O que vocês remetem? Então, é uma obra de Oscar Niemeyer, um arquiteto. É um museu. É um museu, exatamente. Mas o formato dele foi inspirado em uma oca indígena. Então vejam que o moderno, o atual, começa a beber, a buscar na fonte das nossas raízes culturais. Então esse Museu de Brasília, ele foi buscar a sua forma, a sua inspiração nas construções indígenas. Exatamente. Então, Oscar Niemeyer, ele faz uma homenagem, ele celebra a cultura da América do Sul, mas também ele vai celebrar a cultura da América do Norte. Isso, dos povos originários da América do Norte, porque às vezes a gente pensa que lá na América do Norte é sempre os Estados Unidos atual, né? Mas lá também havia povos originários que também passaram por um processo de dizimação muito grande e que também tinham a sua cultura, forma de ser. E há uma outra construção famosa em Brasília que se inspira nos povos originários da América do Norte. Exatamente. Essa aqui é a Catedral de Brasília. Mas essa forma aqui, tão específica e diferente, vem da onde, professora Lúcia? É justamente de uma oca dos povos da América do Norte. Da América do Norte, que é chamado de Oipi. Né? Lá que nós somos a oca, lá é o Oipi. Então, ele tem esse formato. Se vocês pesquisarem, aí vocês vão ver que vai nos remeter a essa oca.
Então, América do Sul e América do Norte. E a base disso, dessa arquitetura moderna e tão famosa mundo afora, são os povos originários, a cultura original aqui das Américas. E aí, na cartela, para finalizarmos essa aula, a arquitetura de Brasília foi concebida por Oscar Niemeyer, né? O museu que a gente acabou de visualizar tem um formato semisférico. A cúpula média aí 25 metros de raio. Sua construção teve início em 1999 e sua inauguração em 15 de dezembro de 2006, com a exposição sobre a obra de Oscar Niemeyer. O seu interior é dividido em apenas 4 pavimentos: subsolo, piso térreo, piso superior e para as exposições ao mezanino. Em relação à catedral, professora? É a Catedral, né, Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Catedral de Brasília, foi o primeiro monumento erguido na capital federal. Sua pedra fundamental foi lançada em 1958 e a construção foi concluída em 1960. Então vejam o quão importante é valorizar as nossas raízes, porque é a partir delas que nós vamos constituir a nossa identidade como povo, inspirando-se e buscando força nos diferentes povos originários que aqui estavam quando esta grande nação chamada Brasil começou a se formar, ainda que por um processo de invasão. Exatamente. Então, né, finalizamos, né, professora? Finalizamos por aqui mais uma aula dessa nossa IFA.